Bom dia, saudamos vocês neste domingo 20 de setembro de 2020, 16º domingo após Pentecostes, com as palavras de Johnson Guananabaranã. E ele diz assim: é a graça que me encoraja quando minha alma está abatida, é a graça que me sacia quando minha alma está sedenta, é a graça que me diz quem eu sou de verdade quando gostaria de me autopromover. É a graça que me lembra dos meus deveres quando esqueço do sentido da vida. É a graça que me conforta quando estou abalado. É a graça que me ergue do chão quando caio. É a graça de Deus que garante o meu futuro quando estou pessimista. O salmista nos diz: perto está o Senhor dos que o invocam. Reunimos-nos neste momento de celebração, em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Estas palavras nos motivam a que diante do Senhor possamos confessar a Ele os nossos pecados. Misericordioso e bondoso Senhor, Tu vens ao nosso encontro, a fim de que tenhamos a vida verdadeira e vivamos em liberdade para colocar sinais do Teu amor no mundo e assim transformar a realidade. Porém, confessamos a Ti o nosso pecado. Diante dos Teus valores de compaixão, misericórdia, justiça e amor para com todas as pessoas, percebemos que nossas convicções falam mais alto. Temos dificuldades para aceitar quem cometeu alguma falta contra nós. Até gostamos de alimentar ressentimentos, como se, agindo assim, estaríamos demonstrando algum tipo de justiça própria e nos colocando no lugar da vítima injustiçada. Confessamos a Ti, ó Senhor, que Tua justiça nos constrange. Por amar a todas as pessoas indistintamente e as perdoar, Tu revelas o quanto somos mesquinhos em nosso conceito do que é justo e certo. Inclusive, fazemos da participação na vida da Igreja um artifício para esconder nossa falta de compromisso com os Teus ensinamentos e Tua justiça. Também no nosso coração apertado, reconhecemos o quanto não conhecemos da Tua palavra. Preferimos nos apegar a receitas prontas sobre Ti, para não passar pela dor do aprendizado sobre a verdade da cruz de Cristo, e assim nos furtamos
a aprender a viver em plena liberdade. Ajude-nos, ó Senhor, da nossa salvação, a sermos pessoas agradecidas por Teu amor, por Tua misericórdia e justiça. Suplicamos por Teu Filho Jesus Cristo, tenha compaixão de nós e nos perdoe. Amém. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Palavras do Salmo 145, versículo 8. E assim, como ministro ordenado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, vos anuncio o perdão em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vos convido a orarmos. Bondoso Deus, louvado sejas por nos julgares em misericórdia e amor, por nos acolheres e incluíres no Teu reino pela graça. Nesta maravilhosa graça somos lembrados e lembradas que Tu não nos escolheste por méritos nossos. Nenhuma virtude humana é suficientemente boa para merecer o Teu amor. Tu nos amaste primeiro. E o Teu amor é genuíno, livre de preconceitos e expectativas. Faze com que nos alimentemos nesta fonte de amor para acolher sem distinção todas as pessoas. Ajuda-nos a abandonar a prática de julgar as pessoas de acordo com os nossos valores deste mundo. Senhor, faze-nos discípulas e discípulos fiéis no convite e no acolhimento a todas as pessoas, especialmente faze-nos sensíveis àquelas que o mundo rejeita. Ó Senhor, pedimos que nos inspires na ação do Santo Espírito, para que não criemos impedimento para o acesso de todas as pessoas ao Teu grande amor gracioso. Por Jesus Cristo nós oramos a Ti, hoje e sempre. Amém.
Ouçamos a leitura bíblica do Antigo Testamento prevista para o domingo de hoje. Jonas, capítulo 3, versículo 10 até o capítulo 4, versículo 11. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, os versículos 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora undécima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra do Senhor. Louvado seja Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Quem trabalhou desde a 1ª hora, receba hoje o justo salário. Quem veio depois da 3ª, renda graças e festeje. Quem chegou depois da 6ª, não hesite, não sofrerá dano algum. Quem tardou até a 9ª, venha sem hesitar. Que chegou apenas na 1ª, não tema pelo seu atraso. O Senhor é generoso, acolhe o último como o primeiro. Concede o descanso a quem chegou na 1ª hora, assim como a quem trabalhou desde a 1ª. Faz misericórdia ao último e serve ao primeiro. De João Crisóstomo. Estimadas irmãs, estimados irmãos em Cristo, a partir de exemplos simples, tomados da vida cotidiana, que quase todo mundo conhece, a parábola projeta nossa consciência para um horizonte maior. A parábola revela uma pedagogia que permite não dizer nada a quem não está disposto a mudar e dizer mais do que se pode dizer com palavras a quem está disposto a escutar. Jesus, semeador de parábolas do reino, considerava uma lógica mais alta, mais larga, mais extensa e mais profunda, a lógica da graça de Deus, a lógica do amor de Deus. Essa é a lógica da gratuidade e da bondade do dono da vinha, que se expressam no gesto generoso de pagar a mesma quantia para os trabalhadores que foram chamados em diferentes horários do dia.
Desde o Antigo Testamento, Deus é apresentado como dono da vinha, conforme Isaías capítulo 5. A vinha é uma imagem clássica do povo de Deus e nessa passagem passa a ser a imagem da comunidade cristã, embrião do reino dos céus. Chama atenção o fato de o próprio proprietário sair em busca dos operários para a vinha. Ele não manda o encarregado, mas vai pessoalmente. Com isso, Jesus ensina que o antigo sacerdócio do templo e toda a hierarquia religiosa da época estava descartada e vencida. Os chefes religiosos do seu tempo não estavam mais autorizados a falar em nome de Deus, por isso apresentavam apenas um Deus patrão e castigador. O Deus Pai de Jesus, pelo contrário, ao invés de castigar, apenas ama, sai ao encontro, inclui e salva. O contexto da parábola do dono da vinha que contrata trabalhadores em diversas horas do dia é a controvérsia de Jesus com as autoridades judaicas por sua contínua relação com pessoas de duvidosa reputação, como publicanos, enfermos, crianças, pagãos e mulheres. Precisamente aqueles que eram considerados impuros e, portanto, excluídos dos círculos de santidade. Com essa parábola, Jesus fala da maneira de comportar-se de Deus para conosco, que está além de toda a justiça humana. Jesus nos desafia a entrar em sintonia com esse modo de agir original e gratuito de Deus, contrário à nossa mentalidade utilitarista. A partir dos valores de justiça que manejamos em nossa sociedade, é muito difícil entender a parábola. Temos que aprender a não confundir Deus com os nossos esquemas limitados e mesquinhos. Não devemos desvirtuar a bondade de Deus. Estimadas irmãs, estimados irmãos, acreditar num Deus amigo incondicional pode ser a experiência mais libertadora que se pode imaginar, a força mais vigorosa para viver e para morrer. Pelo contrário, viver ante um Deus justiceiro e ameaçador pode converter-se na neurose mais perigosa e destruidora das relações. O sistema religioso do tempo de Jesus centrava a salvação no mérito e no pagamento. A salvação se havia convertido num mercado de compra e venda. E Jesus questiona a fundo essa mentalidade que tanto mal faz ao povo de Deus. Jesus afirma de maneira contundente, em palavras e ações, que a salvação é dom gratuito de Deus. E a graça, que é sempre surpreendente, tem a ver com o amor misericordioso de Deus. Deus não maneja nossos esquemas contábeis de rendimentos e lucros, de méritos. Para Deus, tanto os primeiros como os últimos são objetos de seu imenso amor e misericórdia. Os trabalhadores recebem o denário estipulado, mas ao ver o tratamento tão generoso que receberam os últimos, os primeiros se sentem no direito de exigir mais. Não aceitam a igualdade. Essa é a sua queixa. Trabalhamos da manhã até a noite, cansamos-nos por 12 horas, suportamos o peso do calor debaixo do sol ardente, enquanto estes últimos chegaram no fim da jornada, trabalharam apenas 1 hora no frescor do pôr do sol e você os igualou a nós. É isso, em última análise, que eles não conseguem suportar. Aqueles foram igualados a nós. Chamados por primeiro e chamados por último são todos iguais. Aos seus olhos isso parece uma injustiça, uma atitude que não reconhece os méritos, os esforços, os resultados.
Consequentemente, para estes murmuradores, o patrão é considerado injusto, insuportável, portanto. Certamente a denúncia de Jesus e do evangelista continua válida para os nossos dias, pois, como sabemos, ainda hoje, muitas pessoas religiosas têm dificuldade de aceitar um Deus misericordioso que age com liberdade e doa o seu amor a todas as pessoas sem distinção. Na verdade, esse Deus continua sendo negado por muitas pessoas apegadas à meritocracia. É inadmissível um Deus que não premia os bons e que castiga os malvados. Para essas pessoas, a salvação é um prêmio e não um dom. Deus é um soberano e não um pai. O outro é um concorrente e não um irmão. A igreja é um tribunal e não uma família. Irmãs e irmãos em Cristo, infelizmente, essa mentalidade prevalece em muitas comunidades, grupos e movimentos. Se sairmos de nossos esquemas e entrarmos em sintonia com o modo de agir de Deus, também nós passaremos a desejar aos irmãos e às irmãs aquilo que Deus sempre deseja, que todas as pessoas compartilhem igualmente no seu amor, superando a estreita visão do mérito e da recompensa. Nós também vibraremos de alegria quando aqueles, ao cair da tarde, vierem se integrar à nobre missão de construtores e construtoras do reino, receberem o amor de Deus como recompensa. Quem compreende o amor de Deus desejará profundamente compartilhá-lo com cada pessoa que habita nesse mundo, começando pelos que, ao cair da tarde, estão excluídos, refugiados, enfermos, crianças sem acesso à educação e atenção sanitária, idosos que não podem ter uma velhice digna e feliz junto às suas famílias, imigrantes, jovens sem futuro, cercados pela violência, profissionais que não podem exercer o que sabem. São tantos os que aguardam. Quando conseguirmos a mudança de mentalidade em nosso coração, estarão em alta valores como a paz, a tolerância, a fraternidade, o equilíbrio com a natureza, a justa satisfação das necessidades. O amor é o único jeito para fazer com que as diferenças caiam, as distâncias desapareçam, os erros se emendem e a violência se extinga. O perdão sane e o abraço reconforte. Palavras de Lutero sobre a conclusão da parábola encaminham a reflexão ao nosso coração. Ele escreveu: eis, portanto, o resumo deste evangelho. Ninguém está tão elevado, nem atingirá um ponto tão alto que não tivesse que temer de vir a ser o mais baixo. Por outro lado, ninguém está tão baixo ou pode cair tão fundo que não pudesse ter a esperança de vir a ser o primeiro. Aqui fica eliminado todo e qualquer mérito e se glorifica unicamente a bondade de Deus. Eu repito, aqui fica eliminado todo e qualquer mérito e se glorifica unicamente a bondade de Deus. Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. A partir do lugar onde estamos, nesse momento, vamos confessar a nossa fé no Deus gracioso, como Pai, Filho e Espírito Santo revelou-se e revela-se a nós. Unamo-nos às pessoas cristãs e, com as palavras do Credo Apostólico, anunciemos em quem cremos.
Resposta graciosa é quando nós assumimos compromissos com a promoção da missão da Igreja. Por isso, de forma concreta, nós ofertamos. E as ofertas do culto de hoje são destinadas pelo nosso Sínodo Brasil Central para o programa de gestão. Em 2012, o Sínodo fez o seu planejamento. Uma das ações para fortalecer as comunidades e melhorar a comunicação era a aquisição de um programa de cadastro de membros. Os anos passaram, as comunidades realizaram seus planejamentos e a necessidade de uma ferramenta de gestão foi confirmada e ampliada. Assim, o Conselho Sinodal decidiu por adquirir um programa de gestão e dispor para as comunidades. O programa auxiliará na organização das atividades da comunidade, cadastro de membros e padronização da gestão financeira. Espera-se que o programa auxilie na organização administrativa das comunidades. Para o período de adaptação e implementação, não será cobrada mensalidade das comunidades, mas é uma despesa pela qual o Sínodo necessita de auxílio e, para tanto, a oferta de hoje é destinada. Que Deus nos abençoe quando ofertamos e que esse programa de gestão signifique uma ferramenta para auxiliar a vida comunitária nas suas obrigações financeiras. Amém. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Estas palavras do salmista no Salmo 54, versículo 4, nos convidam a interceder junto a Deus por nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos porque nos proteges todos os dias, porque és Deus conosco, um Deus que sustenta nosso coração aflito, triste, sem forças, porque és Deus que nos recolhes da profundeza da nossa tristeza e angústia e nos encorajas para a vida. Santo Deus, da tua provedora mão, mesmo os insatisfeitos e murmuradores recebem o que necessitam para viver. Ensina-nos os caminhos da tua justiça e guia-nos na prática da mesma generosidade, para que vivamos a vida abundante do Evangelho que experimentamos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Guia-nos ao arrependimento e à aceitação da tua graça, para que possamos testemunhar o teu amor, que abraça tanto os que chamamos de amigos, quanto aqueles que chamamos de forasteiros. Senhor, aqui estamos como teus filhos e tuas filhas e rogamos
atenda às nossas súplicas. Intercedemos nesse momento pelas pessoas tristes, por todas as pessoas que choram. Lembramos especialmente as pessoas doentes, as que estão hospitalizadas, aquelas que estão em tratamento, especialmente da Covid-19, das que passarão por cirurgias, as pessoas enlutadas. Enfim, Senhor, pedimos que recebas a aflição destas tuas filhas e destes teus filhos e tranquilizes através da ação do teu Santo Espírito. Rogamos pelas famílias que vivem em conflitos, que faltam o perdão e a reconciliação entre casais, entre irmãos, entre jovens e idosos, para que possa acontecer perdão e se experimente o gosto da paz. Deus compassivo, intercedemos pelas pessoas incumbidas de funções específicas na Igreja, para que sirvam sem interesse, comprometidas com o Evangelho, traduzindo em cada gesto o teu amor. Da mesma forma, oramos pelos dirigentes políticos, para que sejam empenhados na justiça, na promoção do bem comum, sobretudo na defesa da vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. O mesmo Senhor que nos concedeu o privilégio de ouvirmos Sua palavra e assim sermos guiados por ela, é o mesmo que ouve nossas orações e nos abençoa. Por isso queremos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transbordemos da graça e do amor de Deus. Nos deixemos preencher por essa graça maravilhosa e revelemos a graça às pessoas com quem convivemos. Sigamos abençoados, amparados, acolhidos por nosso Deus de bondade e misericórdia. Amém.